Capítulo 11. A diferença não está nas palavras, mas nos gestos. Uma é a realidade de quem nasceu cego, e outra, muito diferente, é a realidade de quem, em algum momento da vida adulta, perdeu a capacidade de enxergar. Os que possuem baixa visão ou estão em processo de perda da visão, vivenciam algo ainda mais peculiar. Como contrair paralisia infantil com sequela na perna esquerda, quando tinha apenas 6 meses de idade, não sei como realizar muitos dos movimentos que seriam naturais. Falo de coisas comuns como chutar uma bola, subir escadas ou apenas erguer a perna sem qualquer ajuda. No entanto, confesso que se é verdade que gostaria de realizar todos esses movimentos e até outros mais com minha perna esquerda, não sinto grande falta disso. Nunca fiz esses movimentos e talvez por isso não sinta tanta falta do que nunca realizei. Eu também nunca respirei debaixo da água, nem voei com asas próprias. Não sinto falta dessas duas coisas, embora até desejasse ser capaz de fazê-las. Reconheço que não sei como é a sensação de respirar debaixo da água, nem a sensação de voar com asas próprias, mas conheço a sensação de enxergar. Talvez por isso sinto tanta falta da visão. Eu sei o quão poderoso é o sentido da visão. Sei a quantidade enorme de informações que se obtém apenas ao abrir os olhos. Não sinto falta do que minha perna esquerda nunca fez, mas sinto muita falta do que os meus olhos já fizeram tão bem um dia. A questão está no quanto essa falta que sinto do que já tive e não tenho mais interfere na minha qualidade de vida. Dedicarei mais tempo e energia lamentando o que perdi ou utilizando o que ainda tenho para, por meio de algumas adaptações, buscar compensar tais perdas? Reconheço o valor de se permitir lamentar a perda, mas igualmente a importância de, apesar das lágrimas, levantar e percorrer o caminho difícil da reabilitação. Difícil sim, mas desafiante, instigante e altamente recompensador para quem o trilha. Desde o dia em que me tornei consciente do fato de que a medicina nada poderia fazer para me ajudar a voltar a ver, passei a buscar aprender como as pessoas que se tornaram cegas quando adultas faziam para se adaptar de modo a voltarem a trabalhar, estudar e realizar das mais simples às mais complexas tarefas do dia a dia. Como quando a gente pensa em deficiência visual logo lembra da escrita Braille, comecei por tentar aprendê-la. Mas infelizmente o problema neurológico que me levou a ficar cego também me tirou muito da sensibilidade tátil. Dessa forma, entendi claramente como se realiza a escrita e leitura em braille, mas como não conseguia sentir com a ponta dos dedos os seus relevos, mesmo após um trabalho de estimulação tátil, também não conseguia fazer a leitura. Dessa forma, infelizmente não uso o braille. Mais tarde fiquei sabendo que uma minoria dos que perdem a visão na vida adulta se interessam por aprender a escrita braille e nem todos que o fazem efetivamente conseguem. O que é uma pena, pois a escrita braille traz grandes benefícios para todos aqueles que a dominam. Os cegos de nascença, em sua maioria, aprendem a escrita especial com muito mais facilidade e até a perfeição. Inclusive, essa escrita em branco é de imensa importância para o processo de alfabetização das crianças cegas. Creio que entre 10 pessoas com deficiência visual, apenas 3 sabem bem o braille. Isso porque os demais 7 ou perderam a visão na vida adulta ou possuem visão residual. Estes, com toda a razão, utilizam toda a capacidade visual que ainda possuem e, por esse motivo, não se sentem encorajados a conhecer a escrita braille. Embora isso seja algo que deveriam reconsiderar, pois existe bem mais material impresso em braille do que em tipos ampliados. Ao abrirem mão de aprenderem o braille, deixam de ter acesso a um significativo acervo já disponível para eles. Ainda quanto ao braille, a oferta de títulos impressos nesse formato continua aquém das reais necessidades dos leitores. Isso em parte se explica pelo alto custo de produção. As impressoras e o papel têm valor bastante alto, principalmente se comparados ao custo dos impressos em tinta. Poucas instituições no Brasil doam livros em braille. Dentre as poucas que fazem isso está a Sociedade Bíblica do Brasil. Para contatar a SBB, acesse www.sbb.org.br.
A Sociedade Bíblica do Brasil doa porções da Bíblia, as quais envia sem nenhum custo diretamente para a residência das pessoas com deficiência visual que se cadastram no seu site para recebê-la, até completar a remessa de todos os livros da Bíblia. Explica-se o não envio da Bíblia completa pelo seu grande volume. Se colocássemos todos os livros que compõem a Bíblia em braille de pé, seria necessária uma prateleira de quase 2 metros para comportá-los. Além do alto custo, nem todos os deficientes visuais têm o espaço de uma estante completa em casa para guardá-la. Por esse motivo, a Sociedade Bíblica do Brasil faz doações da Bíblia Braille completa às bibliotecas, viabilizando assim a sua consulta. Por inusitado que possa parecer, lembro-me de quando recebi uma ligação de um colega cego que me pedia que eu encontrasse uma instituição para receber em doação a Bíblia completa que ele possuía. O motivo da doação era duplo. Ele havia se mudado e não tinha mais espaço para guardá-la, e havia também passado a consultar a Bíblia em formato digital em seu smartphone. Dessa forma, não carregava mais volumes da Bíblia para a igreja, apenas o seu celular. Ao me lembrar de pessoas cegas que vi caminhando pelas calçadas, busquei então aprender como elas fazem isso. Elas utilizam uma... O que elas utilizam mesmo? Alguns, por não saberem, chamam de varinha. Mas, na verdade, o que os cegos utilizam para se locomover é uma bengala. É constituída pelo que chamamos de gomos, que são partes iguais de alumínio, fibra de carbono ou metal. Com um elástico dentro que permite a união desses gomos quando aberta ou armada, além dessa bengala de gomos, que é a mais usada, também existe outro modelo chamado de social. Essa abre de forma diferente, como se fosse uma antena. Eu aprendi a andar com a bengala. Para isso tive aulas de orientação e mobilidade, mas em razão da paralisia na perna esquerda, precisaria usar também uma bengala de apoio para poder caminhar. Cá entre nós, um cego andando com 2 bengalas é algo complicado de se viabilizar. Uso a bengala de forma restrita e em poucas oportunidades, mas reconheço sua grande utilidade. Descobri também um grande número de publicações em áudio, o que me possibilitou uma alternativa para o fato de não mais conseguir ler. Existem no Brasil audiotecas que emprestam audiolivros sem qualquer custo. Inclusive, quando recebemos os audiolivros pelo correio, com eles recebemos também uma caixa própria do correio para enviá-los de volta após a leitura, sem que precisemos pagar qualquer taxa, pois existe uma franquia dos Correios para envios desse tipo chamado Secograma. Dentre as instituições que fazem esses empréstimos, destacam-se a Fundação Dorina Noel. Para contactar a Fundação, www.fundaçãodorina.org.br. A Audioteca Sal e Luz, no Rio de Janeiro. Para contatar a Audioteca, www.audioteca.com.br. E o Instituto Olhos, em Brasília. Para contatar o Instituto, www.institutoolhos.org. Já na faculdade, para concluir meus estudos, eu gravava as aulas, fazia provas de forma oral, procurava estar atento a tudo que o professor dizia, redobrando minha concentração, mas sentia muita falta do que fazia utilizando um computador. Naquele tempo ainda eram raros os livros em formato digital, mas atualmente existe grande oferta de livros nesse formato, o que facilita em muito o acompanhamento de todas as aulas e estudos. Como cursei poucas matérias depois que fiquei cego, minha experiência como estudante cego foi bem curta. A única tecnologia assistiva que conheci, logo que perdi a visão, foi uma calculadora que falava quando pressionávamos suas teclas. Ela foi gentilmente trazida do Paraguai para mim por um vizinho meu, o Reinaldo. Lembro-me do entusiasmo com que ele me apresentou esse equipamento, mas infelizmente não consegui grandes avanços com ela. Mais tarde descobri também um relógio que falava as horas sempre que pressionávamos um pequeno botão em sua lateral. A voz era em espanhol com sotaque chinês. Algumas palavras eram em português e outras em espanhol. Mas já estava bom, pois a cada dia ficava mais difícil encontrar alguém que tivesse paciência para me informar as horas quando eu precisava. Esse relógio era bem barato e eu comprava um a cada 2 meses.
Eu sempre acabava esquecendo que não era a prova d'água e me surpreendia com ele dizendo glub, glub, glub. Claro que estou brincando quanto ao som que ele fazia ao se afogar debaixo da torneira. Cantar era algo que dava para fazer sem precisar de muitas adaptações. Mas tive que entender que quando não se enxerga, tendemos a seguir o som e que por isso, quando fosse me apresentar, teria que olhar na direção das pessoas para as quais estava cantando enquanto ouvia o som vindo de outra direção. Aprendi isso a duras penas. Certa vez fui cantar em Uberlândia. Comecei voltado para as pessoas e terminei virado para as caixas de som. Percebi então que as pessoas cegas não olham para quem fala com elas. Elas provavelmente, porque não há qualquer ganho nisso no que se refere à audição. Para ouvir melhor, a gente vira o ouvido para a direção de onde vem o som. Como já enxerguei e sei do desconforto que sentia quando, ao conversar com alguém, a pessoa não olhava para mim, comecei a tentar ouvir as pessoas com os dois ouvidos de modo a assim centralizar meu olhar no rosto delas. As pessoas com quem converso me dizem que funciona bem. No entanto, como não enxergo, acabo ficando por vezes, ou na maioria das vezes, um pouco estrábico, já que os olhos, sem enxergar, não sabem onde fixo o foco ou não conseguem fazê-lo por muito tempo. Fico com pena da Jane, minha esposa, pois devo ficar muito esquisito, estrábico. Claro que, ao me deparar com uma situação em que ouvir é prioritário, deixo de lado essa questão estética e posiciono os meus ouvidos da melhor forma possível, sem me preocupar com a direção para a qual os meus olhos estão voltados. Ainda quanto ao meu ofício de cantor, passei a exercitar bem mais a memorização, pois não daria mais para olhar para a projeção e conferir a letra da música, teria que saber de cor. Mas como a memória às vezes falha, tento algum artifício. Lembro quando certa vez, ao ensinar uma música, esqueci completamente como a letra começava. Comentei então sobre a mensagem da canção e perguntei às pessoas sobre qual era a primeira linha da letra que estava projetada atrás de mim, mas não adiantaria que eu olhasse para trás, já que não poderia ver. Elas falaram e frisei então, com base naquela primeira linha que leram para mim, o quanto a mensagem da canção era relevante. Uma vez que descobri como a letra começava, segui com a apresentação. Com a perda da visão, percebi que os óculos escuros podiam ter uma função bem mais importante do que a estética. Para deficientes visuais, eles não servem apenas ao propósito de encobrir alguma eventual lesão que a pessoa cega tenha no globo ocular, mas sim servem para proteger os olhos. Descobri isso quando, ao passar debaixo de uma árvore, um galho bateu dentro dos meus olhos. De outra vez, a situação foi bem mais grave. Estava em uma casa que tinha em seu quintal alguns varais feitos de arame farpado. Ao sair dela, quando já estava escuro e passar por baixo de um deles, enganchei a sobrancelha em uma das farpas. Fosse o varal um pouco mais baixo ou eu um pouco mais alto, teria lesionado gravemente o olho. Na mesma ocasião, Jane nada sofreu, porque a farpa do mesmo arame bateu nos óculos dela. Os óculos escuros e a bengala também costumam servir como elementos que podem caracterizar uma pessoa como cega. Isso pode ser importante, pois certa vez fui com Jane a um escritório e fiquei aguardando do lado de fora no corredor. Enquanto Jane estava dentro da sala, me encostei em uma das paredes do corredor, cruzei os braços e fiquei olhando para baixo mesmo sem enxergar. Quando Jane retornou para me buscar, ouvi que pedia desculpas a alguém pelo fato de eu não enxergar. Não entendi nada, pois eu não havia falado com ninguém nem feito nada. Logo que saímos, Jane me explicou o que havia acontecido. Em frente a mim no corredor havia um banco e nele estava sentada uma senhora. Como cruzei os braços e fiquei olhando para baixo, sem saber, acabei por fixar os olhos nela, o que a deixou em uma condição muito desconfortável. Percebi então o grande risco que correria ao olhar sem saber exatamente para o que estaria olhando. Os óculos são um elemento tão característico para a identificação de uma pessoa com um problema visual que certa vez fui a uma agência bancária com a Jane e ao chegar lá pedi a Jane que conversássemos antes com o segurança para sabermos qual a fila específica para pessoas com necessidades especiais. Jane caminhou comigo até o segurança e comecei a falar com ele. O senhor poderia me indicar em qual fila devemos ficar para o caso de uma pessoa com deficiência visual?
O rapaz então me respondeu: pode levá-la na segunda fila. Ele achou que Jane é que era deficiente visual, pois ela é que estava usando óculos e eu não. A interação com a televisão se mostrava mais difícil do que eu imaginava, pois percebi, depois de cego, que a linguagem televisiva era predominantemente visual. Experimente assistir um filme ou uma partida de futebol de olhos fechados. Bem pouco se consegue entender. A maioria dos que narram partidas de futebol passam mais tempo conversando com os comentaristas do que propriamente narrando as jogadas. Quase sempre ouço algo assim quando acontece uma jogada de gol. Olho no lance, gol! Ou talvez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Eu definitivamente não tenho como ficar com o olho no lance, nem ver o que ele fez. Por esse motivo, futebol somente no rádio. Por sinal, o rádio realmente é um show de imagens para quem é cego. A própria lógica que rege a transmissão em um veículo de comunicação que lida com a informação apenas em áudio já torna tudo mais compreensível para quem não enxerga, pois nos vemos em igualdade de condições com os demais ouvintes. No rádio, todos enxergamos pelos olhos de quem transmite a notícia e os eventos. Vale dizer também que assistir filmes é algo desafiador, mesmo os que eu já tinha visto quando ainda enxergava. Certo dia, fiquei sabendo que ia passar pela enésima vez na TV o filme Rambo. Posso lhes garantir que todo o texto daquele filme cabe em meia folha do papel A4. Fiquei totalmente perdido durante o filme, ouvindo apenas sons do ambiente e quando o ator principal falava algo. Sua fala se resumia apenas a algumas poucas palavras, as quais não me ajudavam muito a entender o todo da história. Não fosse o recurso da audiodescrição que descreve para o deficiente visual tudo que de visual acontece no filme e que é relevante para a sua compreensão, seria impossível entender. Imagine o que é, no início de um filme, apenas ouvir uma música instrumental, o barulho de uma porta fechando, passos e tiros. O que aconteceu afinal? Tive a oportunidade de fazer um curso de formação de consultor em audiodescrição na Universidade de Brasília, UNB. Desde então tenho trabalhado na audiodescrição de alguns filmes. Essa consultoria visa atuar na produção da audiodescrição de uma obra em conjunto com o intérprete e avaliar se o resultado final contribuiu para que o deficiente visual possa entender e apreciá-la. O intérprete é um profissional com boa visão, cuja formação lhe permite saber o que narrar para ir desvendando para a pessoa com deficiência visual o filme à medida que ele acontece. Trabalhei também por vários anos em uma instituição em Brasília que desenvolvia diferentes projetos voltados para os cegos. Um desses projetos era o que treinava cães-guia. Fiquei impressionado com esses cães, pois ao dar aulas de informática para alguns colegas que possuíam esse bom amigo, pude presenciar esses cães trabalhando. Se eu não acreditasse na existência de Deus, passaria a crer pelo simples fato de não conseguir uma explicação para a inteligência, capacidade e afeto dos cães por seus donos, senão que foram criados por uma inteligência infinita. No entanto, vale dizer que, apesar da grande capacidade dos cães, é imprescindível que o deficiente visual faça sua parte e tenha noções de orientação e mobilidade, de modo a formar uma boa dupla com seu cão, pois os cães são os olhos dos seus donos, não o cérebro. Eles dependem de uma orientação correta para realizarem exatamente o que os seus donos desejam. Em um shopping com muitas portas de entrada, por exemplo, o dono do cão deve saber se orientar no percurso de modo a dar o chamado comando interior apenas quando estiver próximo da porta que deseja acessar. Do contrário, ao dar o comando interior, o cão escolherá a porta de entrada mais próxima de onde estiver, mas que pode não ser a desejada por seu dono. É verdade também que esses inteligentes animais costumam memorizar trajetos e reconhecer locais, mas isso não deve dispensar o bom preparo do dono nem ser confundido com a autonomia plena. Quando os cães estão com aquele característico arreio, é porque estão trabalhando. Não aceitam qualquer alimento, ainda que seja servido em um espeto de churrasco. Eles mantêm enorme concentração em seus donos, motivo pelo qual não se deve acariciar um cão-guia enquanto ele está trabalhando,
pois a desatenção do cão pode provocar um acidente. Eles atendem a diferentes comandos, de modo que ele guiará seu dono a uma escada rolante em um shopping, à porta de saída ou a um elevador mais próximo, dentre outros destinos. Se o cão percebe que seu dono vai bater a cabeça em um objeto que está no alto, o qual não seria percebido com o uso de uma bengala, vai desviar daquele caminho ou parar. Um exemplo de objetos assim seria a carroceria de um caminhão, que por estar estacionada de ré para realizar uma entrega, fica projetada sobre a calçada e não pode ser percebida com o uso da bengala, que varre apenas o piso da calçada. Vários deficientes visuais já se machucaram seriamente em obstáculos como esse. Esses animaizinhos abusados desviam até de poças de água. Se você tirar o arreio do cão, ele se torna um cão comum, brincando e se divertindo sem parar. O fato é que o processo para se treinar um cão-guia é demorado e caro. Poucos são disponibilizados por ano e o cão tem uma vida útil de trabalho de apenas 8 anos. Assim, nunca me candidatei a receber um, pois ando bem pouco sozinho e o cão precisa andar muito, pois do contrário acaba ficando obeso e adoece. De todas as descobertas que fiz, as quais foram trazendo facilidades e mesmo qualidade ao meu dia a dia, a principal foi a informática. Antes de ficar cego, em 1990, eu trabalhava com um computador. No entanto, só vim adquirir um para mim em 1998, quase 10 anos depois que fiquei cego. Bem antes disso, eu já reunia condições para comprar um, mas não sabia se conseguiria usá-lo. Criei coragem depois que assisti uma reportagem sobre um rapaz cego ter ganhado o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista com um software que possibilitava às pessoas cegas utilizarem o computador. O software era o DOSVox. Quem o idealizou foi o Marcelo Pimentel em um trabalho conjunto com o professor José Antônio Borges, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época, o DOSVox era vendido pelo valor de um salário mínimo. Adquiri uma licença e recebi via correio 7 disquetes contendo o programa. Meu bom amigo Armando Gianetti me ajudou na escolha da máquina que comprei. Naquele tempo, quem podia montar um computador comprando as peças em separado, conseguia com isso algo melhor e mais em conta do que os computadores que eram vendidos em lojas. Meu irmão Valfrido foi à minha casa e instalou o DOSVox. A primeira impressão que tive foi terrível, pois eu não conseguia entender a voz do sintetizador de voz do DOSVox. Ou seja, eu não enxergava e ainda por cima não conseguia entender o que ele falava. Mas não desisti. Com o passar do tempo, ajustando a voz para uma velocidade de fala bem lenta, fui começando a entender. Jane me ensinou a digitar sem olhar, o que eu não sabia. Quando ainda enxergava, sempre digitei olhando para o teclado. Jane utilizou o mesmo método por meio do qual aprendeu no Senac, e lá fui eu com as lições que começavam com o famoso ASDFG. Confesso que chorei de emoção quando consegui escrever e ouvir a primeira frase que digitei com o DOSVox. O DOSVox é um software maravilhoso, principalmente para quem está começando, pois é praticamente autoexplicativo, e logo descobri como fazer textos, enviar e-mails, navegar na internet e, por fim, até construir minha própria página na web. Hoje sua distribuição é gratuita e ele melhora a cada versão que é lançada. Tive o privilégio de conhecer os criadores do DOSVox, Marcelo e o professor Antônio. Alguns anos mais tarde, fiquei sabendo que a Fundação Bradesco de Ceilândia, cidade vizinha a Taguatinga, onde morava na época, oferecia um curso de Virtual Vision, um software leitor de tela brasileiro produzido pela Micropower, empresa sediada em São Caetano do Sul, São Paulo. O Virtual Vision é distribuído gratuitamente pelo Bradesco aos seus correntistas deficientes visuais, e eu, nessa qualidade, ganhei uma licença do software. Fiz esse curso e os horizontes da informática se ampliaram para mim, pois com o DOSVox para realizar as mais diversas tarefas no computador, eu utilizava aplicativos específicos do próprio DOSVox. Para o correio eletrônico, eu usava o CartaVox e não o Microsoft Outlook, como a maioria das pessoas. Para fazer meus textos, usava o Edivox e não o Word, e assim por diante. Passei com o Virtual Vision a usar o que todo mundo usava. Isso facilitou muito a integração com os usuários de informática sem deficiência visual.
Não muito tempo depois, conheci um segundo leitor de tela chamado JAWS, software americano de custo mais alto, se comparado com os demais, mas de uma performance sensacional. Usei por muito tempo na versão demonstrativa até 2015, quando uma empresa paulista me convidou para testar novas versões e, dessa forma, ganhei a licença do JAWS da Tech Assistiva. Como a maioria das minhas tarefas era realizada no computador, com o auxílio desses softwares, fui me aperfeiçoando no uso deles. Lembro quando o amigo Armando Gianetti me ligou e me perguntou sobre como estava o meu desempenho no uso do computador que ele me ajudou a montar. Respondi e ele disse algo que me serviu de grande incentivo. Vejo que você vai longe no uso da informática. Você ainda vai ensinar muita gente. Isso não demorou a acontecer. Em 2003, uma ONG queria promover um curso para 60 deficientes visuais no Distrito Federal, utilizando o software leitor de tela JAWS, e precisavam de 2 professores, mas só tinham um. Convidaram-me para ser o segundo professor. Eu ponderei que me via apenas como um usuário e não como um professor. Quem me convidou argumentou que a forma como eu usava indicava que eu já dominava na prática o que seria necessário ensinar durante o curso. Ainda me tranquilizou dizendo que as aulas seriam de segunda a quinta, sendo que o professor Luiz Henrique Trolli de Barros ficaria às segundas e quartas, ao passo que eu ficaria às terças e quintas. Assim, eu poderia assistir às aulas do professor Luiz Henrique sempre um dia antes de ministrar as minhas, o que me ajudaria em muito a adquirir conhecimento no uso do software e ter contato com o método utilizado por ele, que já era professor. Aceitei o desafio. Tudo começaria bem, exceto pelo fato de que alteraram os dias em que eu daria aula, passando para segunda e quarta e não terça e quinta. Dessa forma, era eu que abria a semana e não mais poderia assistir previamente às aulas do professor Luiz Henrique. Apesar do curso ter a duração de 3 meses e cessarem o pagamento de todos os contratados logo após o primeiro mês, decidimos continuar mesmo sem receber, pois não queríamos frustrar aqueles 60 alunos interrompendo o curso antes do seu término. Vendemos camisetas, recebemos doações e fechamos todas as contas. Os alunos receberam seus certificados em uma linda cerimônia na faculdade onde o curso se realizou e assim tudo terminou bem. Mas eu já começava a ver que muitas das ações que são promovidas para o público deficiente visual careciam de maior compromisso por parte de quem as realizava. Em 2004, fui convidado para dar aulas em outra ONG. Inauguraram um espaço novo com equipamentos modernos e excelente estrutura. Utilizaríamos o software Virtual Vision. Por exigência da instituição, apesar da formação que eu já possuía, fui a São Paulo para fazer um curso oferecido pela desenvolvedora do Virtual Vision, a fim de me tornar um instrutor credenciado por ela e assim estar habilitado para ministrar as aulas. A sala tinha 10 computadores, além de um para o professor, e chegamos a ter 4 turmas por dia com 10 alunos cada. Oferecíamos apostilas, inclusive impressas em braille, e o curso era praticamente gratuito, pois apenas se solicitava a quem pudesse que contribuísse com um valor simbólico de R$10 por mês. Durante 5 anos, mais de 200 colegas deficientes visuais estudaram conosco. Ensinávamos digitação e também o uso do Windows, Word, Excel, Outlook e Internet Explorer. Foi um tempo maravilhoso em que vimos pessoas chegarem sem nunca terem tido qualquer contato com um computador e saírem com pleno domínio daquilo que ensinamos. Outros chegaram depois de recentemente terem perdido a visão, sem saber se poderiam voltar a usar o computador com o qual trabalhavam, e dávamos a eles a boa notícia de que certamente conseguiriam fazer isso. Para muitos, o curso de informática foi de grande auxílio, pois capacitados nessa área deixariam de ter nela um obstáculo para aprovação em concursos públicos e, uma vez aprovados, passaram a ter grande melhora na qualidade de vida. Muitos voltaram à faculdade, contratavam motoristas para dirigirem o veículo que puderam adquirir e manter, conquistaram independência financeira e deixaram de necessitar dos auxílios que recebiam do governo.
Inclusive, alguns deles já me convidaram para, agora, nas empresas em que trabalham, ajudá-los a adequar o conhecimento que receberam ao trabalho específico que realizam. Bem mais do que dar a eles uma ajuda financeira mensal, demos a eles a condição de conquistarem bons postos de trabalho e demonstrarem o quanto são capazes. Muitos deles, de ajudados, passaram a ajudadores, ao contribuírem em muito para suas famílias e, inclusive, auxiliando outros colegas cegos a alcançarem o que eles também conquistaram. Durante um tempo em que dei aulas nessas duas ONGs, tentei iniciar algo semelhante na igreja em que congregava. Mas se é verdade que a igreja tinha real interesse em oferecer um curso como aquele, sua estrutura pesada, envolvida com muitas e diferentes atividades, terminou por não se mostrar ágil o bastante para viabilizar a concretização dessa iniciativa. Eu teria imenso prazer em ministrar essas aulas dentro de uma estrutura montada pela igreja em que congrego, mas enquanto isso não for possível, prosseguirei trabalhando nas ONGs que me convidam para isso. Como membro da igreja, reconheço o interesse de realizarmos ações nas mais diversas áreas, mas tenho que reconhecer também que, sendo a igreja uma instituição que foi constituída localmente para realizar a atividade fim de pregação e ensino, carece muitas vezes de estrutura física e de pessoal para desenvolver tudo aquilo que se requer na área social. No entanto, se ela possui ambas as coisas e não o faz, afasta-se daquilo que anuncia quanto ao cuidado e amor que devemos demonstrar para com o próximo, acudindo-o em suas necessidades. Por causa de todo esse trabalho junto aos meus colegas deficientes visuais, fui agraciado com o título de cidadão honorário de Brasília no ano de 2006, passando a ser o primeiro deficiente visual a receber essa honraria no Distrito Federal. Claro que dediquei essa comenda a todos os meus colegas deficientes visuais, responsáveis por toda a motivação que tenho em me dedicar a essa causa da inclusão social, digital e no mercado de trabalho. Deixei o trabalho nessa ONG em 2009 e passei um bom tempo atendendo as pessoas apenas por telefone, e-mail, etc. Afinal, o contato com tantos alunos não deveria parar apenas porque meu trabalho na ONG cessou. Em 2012, retornamos com as aulas. Digo retornamos porque desde 2007, Jane se juntou a mim na administração das aulas. Ela cuidava do ensino da digitação, pois esse é melhor conduzido por alguém que tenha boa visão e pode ver se o aluno está com os dedos nas posições corretas do teclado, pois existem muitos alunos cegos malandrinhos que tentam enganar o professor, também cego, ao digitar o correto de forma errada, ou seja, digitando a letra certa usando os dedos errados. Para ensinar digitação a pessoas com deficiência visual, utilizamos um software gratuito chamado Digitavox. Já para as demais aulas que ministramos, passamos a usar um software leitor de tela, também gratuito e de excelente performance, chamado NVDA. Até o ano de 2014, ministramos aulas como voluntários na ONG Instituto Olhos. Para minha surpresa, essa ONG surgiu de um desafio que lançamos. Durante muitos anos, estimulei as pessoas a desenvolverem iniciativas em prol dos deficientes visuais, indicando algumas possibilidades. Em todos os locais em que eu tinha a oportunidade de cantar e proferir palestras, fazia o desafio. Até o surgimento do Instituto Olhos, eu não sabia de ninguém que houvesse aceito. Certa manhã, enquanto eu dava aulas de informática para meus colegas cegos, visitou-nos uma jovem senhora pedindo-me permissão para distribuir entre nossos alunos uma ficha de cadastro para receberem livros em áudio da Audioteca Instituto Olhos. Eu, pronta e alegremente, concordei. Convidei os colegas a preencherem a ficha de cadastro e a jovem senhora da ONG ficou de retornar dias depois para buscá-las. Ao fazer isso, ela me agradeceu e perguntou se eu sabia ter sido o culpado da ONG que ela dirigia existir. Agradeci, achando que ela se referia ao fato de que a ONG fora criada por causa dos cegos e eu, na condição de cego, deveria ser visto como um dos que motivaram seu surgimento. Foi então que ela me disse ser uma dentre as muitas pessoas que ouviu o meu apelo quanto a desenvolver algo específico em prol dos cegos. Ela relutou inicialmente em abraçar essa causa, pois não possuía nenhum deficiente visual em sua família ou entre seus conhecidos.
Com isso, não tinha qualquer experiência no trato com pessoas cegas. Apesar disso, deu início a um projeto de criação de uma ONG voltada para auxiliar os deficientes visuais, a qual inicialmente se especializou na produção e empréstimo de livros em áudio gratuitamente para pessoas cegas e de baixa visão. Claro que me surpreendi com o que ela disse e agradeci a Deus, que fez o mais difícil enquanto eu fazia, com a ajuda dele, o mais fácil. Eu lancei o desafio e Deus moveu o coração da pastora Ruth e de seu esposo Jaime para fazerem o mais difícil, que é manter a instituição sem que para isso disponham de muitos recursos. Ainda não consegui iniciar um curso que seja promovido pela igreja em que congrego, mas já me sinto feliz de estar ministrando aulas em uma instituição dirigida por pessoas que afirmam tê-la criado e a mantêm com o fim de ajudar as pessoas cegas, motivados apenas por aquilo que Cristo fez por elas mesmas e pelo amor ao próximo. Na época em que fiquei cego, conhecia bem poucos cegos que frequentavam igrejas. Eu mesmo achava que a falta da visão bem pouco dificultaria minha participação na igreja, já que principalmente durante os cultos e eventos nela realizados, predomina a informação em áudio. Não enxergar não me limitaria na obtenção de toda a informação sonora. Ser cego em nada me prejudicaria para ouvir os sermões, músicas, leituras, orações e avisos. Mas ter me tornado deficiente visual também me propiciou contato com pessoas com outros tipos de deficiência e pude perceber como para estes era mais difícil frequentar uma igreja e participar ativamente de suas programações sem precisarem de uma, ainda que mínima, adaptação. Mesmo para mim, percebi que nem tudo na igreja acontece em áudio apenas, pois os boletins informativos, as muitas projeções, vídeos, fotos e principalmente a desinformação quanto a como se relacionar com a pessoa cega tornavam as coisas às vezes bem difíceis e a compreensão da mensagem prejudicada. Se para uma pessoa cega existem dificuldades, para pessoas com outras deficiências, bem mais até. Mesmo para os que têm a sua mobilidade reduzida, também há. Os que usam muletas, bengalas, as gestantes e pessoas em recuperação de alguma doença perceberão claramente as dificuldades de acesso ao templo, acomodação, participação nos cultos e eventos em face da situação em que se encontram. A igreja local sempre se defronta com o seguinte dilema: vamos fazer adaptações visando a acessibilidade mesmo sem termos entre os frequentadores de nossa congregação pessoas com alguma deficiência? Ou seria razoável nos perguntar se não temos pessoas assim frequentando nossas igrejas exatamente por não termos feito ainda essas adaptações? Como igreja, temos afirmado nosso compromisso de amor para com o próximo, mas sem nos apercebermos de que para a maioria dessas pessoas, os gestos de amor devem preceder as palavras para que elas possam acreditar no que é dito. Elas já se encontram desgastadas de tanto ouvir promessas e declarações de preocupação e atenção com elas, mas na maioria das vezes isso não vai além do discurso. Por exemplo, se um usuário de cadeira de rodas passa com sua cadeira em frente a uma igreja, de calçada até a porta, possui dezenas de degraus, entenderá com base naquela barreira arquitetônica que não é bem-vindo ali. Os membros da igreja prontamente sairão em defesa da instituição, dizendo que isso não é verdade. Mas se não é verdade, por que não colocaram ainda uma rampa de acesso? A igreja dirá que infelizmente ainda não fez isso, mas que com alegria carregará a pessoa com a sua cadeira de rodas até a porta todas as vezes que ela precisar. Mas não é isso que ele espera como demonstração de interesse em ajudá-lo em sua dificuldade. Ele quer apenas acessibilidade que lhe permita, de forma digna e autônoma, ir e vir, bem como participar de tudo que deseja, sem demandar o auxílio de outras pessoas para isso. As dificuldades de um usuário de cadeira de roda servem bem para ilustrar o quanto a falta de acessibilidade pode efetivamente impedir a participação nas atividades desenvolvidas pela igreja. Mas voltemos ao meu caso, focalizando na minha limitação visual. Imagine a experiência frustrante de assistir a uma palestra em que o preletor cita o tempo todo uma projeção em PowerPoint, a qual eu não posso ver e que por isso impede a minha total compreensão do que está sendo dito. E o palestrante ainda repete o tempo todo, como podemos ver nesse slide. Uma questão como essa se resolve facilmente. Basta que o palestrante leia o que está no slide. Algo simples e totalmente sem custo.
A maioria das soluções de acessibilidade é assim, simples e sem custo. Ler o que aparece no slide, áudio descrever o que aparece no vídeo, mas que não pode ser compreendido por quem é cego. Disponibilizar em formato digital toda a informação que é divulgada por impressos em tinta, enviando por e-mail ou pelo site. Disponibilizar no estacionamento da igreja vagas para quem traz as pessoas com deficiência ou para eles mesmos quando os próprios são os condutores dos seus veículos. Auxiliar os que vêm para a igreja utilizando transporte público, principalmente em dias chuvosos, para eventos à noite. Esclarecer a congregação quanto ao que deve fazer parte do relacionamento interpessoal com a pessoa com deficiência. E vamos acordar que tal esclarecimento pode se dar em uma única palestra, e define práticas bem simples como, por exemplo, avisar as pessoas que o cego, embora cego, ouve bem. Assim, ao falar com ele, você não precisa gritar. Ao conversar com um usuário de cadeira de rodas, sempre que possível, sente-se para ficar no mesmo plano que ele e jamais se apoie em sua cadeira enquanto conversa ou a empurre sem antes lhe pedir permissão. Ao conversar com alguém que tenha deficiência auditiva, mas que consegue fazer leitura labial, conhecido como surdo oralizado, não coloque as mãos sobre a boca e fale de frente para essa pessoa. Essas e outras dicas podem ser encontradas em sites especializados, não sendo necessária a contratação de uma consultoria para serem conhecidas, mas faremos bem se antes de promovermos adaptações na estrutura física das instalações, consultarmos arquitetos e engenheiros versados no tema. Já identifiquei igrejas que, de forma muito bem intencionada, construíram rampas para cadeirantes, as quais seriam mais apropriadas para a prática do rapel, dada a sua inclinação. Mas não devemos ficar apenas nas ações indispensáveis para viabilizar o necessário para que as pessoas com alguma deficiência estejam conosco. Como sociedade organizada e igreja, podemos desenvolver inúmeras iniciativas simples e baratas, mas que trarão enorme benefício para pessoas com deficiência. Vou ater minhas sugestões ao grupo que melhor conheço, a dos deficientes visuais. A gravação de audiolivros pode ser feita por qualquer pessoa que possua voz clara e boa leitura. Não é preciso que chamemos um locutor profissional para a tarefa, nem que contratemos um estúdio profissional para realizarmos as gravações. Conheço a experiência de uma escola que produziu um audiolivro com a participação dos seus alunos gravando tudo em um aparelho de celular. A obra final foi doada para estudantes cegos. Os audiolivros podem ser distribuídos em mídia física e disponibilizados para download na internet. Para não haver preocupação quanto à questão dos direitos autorais, pode-se iniciar a produção pelo material de autoria da própria igreja e pelo de domínio público. Eu mesmo tive a grata oportunidade de fomentar o surgimento de um audiolivro. Meu amigo João Inácio havia lançado um livro e eu queria muito ouvi-lo. Comentei isso em uma lista de discussão da qual participava na internet e um dos integrantes, locutor de uma rádio FM muito conhecida de São Paulo, se ofereceu para gravar. Coloquei-o em contato com João Inácio, autor do livro, e o trabalho começou. Além da maravilhosa leitura por um locutor profissional, João Inácio, que também é músico e possui um estúdio de gravações, fez um belíssimo trabalho de sonoplastia, incluindo sons que davam uma ambientação toda especial para os diferentes momentos da história. O livro se chama Niara, um juiz na tribo das águias, e foi gravado por Paulo César Bonaldo. A prática de ser ledor para pessoas cegas também pode ser muito útil e recompensadora. Basta procurar uma biblioteca Braille ou que possua um setor de Braille e se apresentar como voluntário para a tarefa. Pode-se também ir à residência da pessoa com deficiência visual para fazer a leitura. Os que ficam cegos, principalmente quando já idosos, sentem falta da leitura. Ter alguém para ler para eles supre essa carência. E não é difícil imaginar por que muitas amizades duradouras surgiram dessa interação. Ensinar o uso dos softwares leitores de tela também é algo de grande valor. Refiro-me aos softwares que são de distribuição gratuita. Isso pode ser feito nas próprias instalações da igreja, em instituições de ensino públicas ou na residência do aluno. Dar suporte a essas pessoas em suas dúvidas
às vezes se traduz em algo de grande auxílio, pois por causa de pequenas dúvidas, o usuário pode se ver impedido de continuar a realização de tarefas simples, mas muito importantes para ele. A doação de computadores usados auxilia muito os que ainda não podem adquirir um e viabiliza a entrada dessas pessoas no mundo da informática, pois os softwares para deficientes visuais, diferentemente do que muitos imaginam, não demandam equipamentos modernos e de robusta configuração. Aulas de reforço escolar, de idiomas e preparatórias para concursos públicos são uma excelente iniciativa. Nem sempre os deficientes visuais conseguem participar satisfatoriamente de cursos regulares, pois alguns deles oferecem material didático em formato inacessível mesmo para quem utiliza softwares leitores de tela. Enfim, essa lista pode se estender em muito se nos referirmos apenas aos deficientes visuais. Quanto mais se pensarmos nos demais tipos de deficiência. Atualmente, os avanços tecnológicos têm colocado nas mãos das pessoas com deficiência, sem que para isso precisem gastar muito, recursos avançados por meio de aplicativos para smartphones, além de equipamentos mais onerosos, tais como scanners com voz, linhas braille, máquinas fusoras, etc. Esses recursos possibilitam aos próprios deficientes visuais serem produtores de conteúdo para o segmento, criando e compartilhando manuais em áudio, vídeos explicativos que atendam a quem vê e quem não vê, tutoriais, podcasts, blogs, sites, softwares, cursos online e muito mais. Conheço colegas cegos que trabalham com fotografia, artesanato, esculturas, música eletrônica, DJs, dança, balé, teatro e diferentes modalidades de esporte, incluindo arco e flecha, futebol, remo e hipismo. Claro que preferia nunca ter ficado cego, mas se eu fosse escolher uma época na história da humanidade para isso, bem poderia ter escolhido essa em que vivo, em razão das muitas melhorias que têm surgido em nosso auxílio. A nota triste em tudo que já conheci no que se refere às iniciativas em prol dos cegos e aqueles que as desenvolvem, está em que muitos investem nessa causa que é legítima com o único objetivo de enriquecer. Esse tipo de situação acontece, por exemplo, quando uma instituição propõe ao governo um projeto de distribuir livros em braille com o fim de difundir a cultura entre os deficientes visuais. Apresenta uma lista com o nome de centenas de deficientes visuais que serão beneficiados, indica qual a obra será impressa em braille e como fará tudo isso. Consegue a aprovação do projeto e a verba para realizá-lo. Se o custo real do projeto é de 10, cobra 100 do governo e justifica isso contratando bem mais do que realmente é necessário para fazer o que propôs. Alguém dirá que ninguém trabalha de graça e seria justo que a instituição tenha seu lucro, mas podemos legitimamente questionar o porquê de uma margem de lucro tão alta, considerando que a motivação declarada da instituição não é o lucro, mas sim a inclusão cultural dos deficientes visuais. No entanto, não bastasse isso para nos indignar, eu, que não sei ler braille, recebo sem pedir um exemplar de um romance desconhecido, de autor igualmente desconhecido, o qual não conseguirei ler. Não sei quem forneceu meus dados para a instituição que realizou o envio, mas sei que ela, não sem motivo, encontra e seleciona uns 2 ou 3 deficientes visuais que leem braille e receberam o livro para serem entrevistados por algum programa de TV ou rádio, no qual falam o quanto são gratos por terem recebido o tal livro. Enquanto verba pública é gasta, e mesmo desperdiçada, naquilo que não era necessário, pois não foi solicitado por aqueles que foram beneficiados, outras áreas em que realmente existem carências ficam sem atendimento. De fato, existem pessoas e instituições que se enriquecem explorando esse mercado de produtos e serviços voltados para pessoas com deficiência, pois se existem bens e serviços gratuitos, existem também aqueles que custam alguns milhares de reais. Essas pessoas e empresas vendem a ideia de que tais produtos são a solução para os problemas e dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta, trabalhando principalmente com os familiares que estão emocionalmente envolvidos no processo, de modo a levá-los a adquirir esses equipamentos. Infelizmente, em muitos casos, os que deveriam ser os principais beneficiados não conseguem utilizar a contento o que adquiriram e os vendedores logo se apressam para oferecer algo ainda mais caro sob o pretexto de que é melhor.
como esses equipamentos em sua maioria são importados, realmente custam muito caro. Famílias abaladas com o que seu ente querido sofreu não medem sacrifícios para comprar o que acreditam dará a ele grande ganho. Muitos de nossos alunos nos falam de como já foram explorados pelos que os ensinaram em cursos promovidos até pelo governo. Extraoficialmente eram solicitadas contribuições. Declarações elogiosas eram colhidas, as quais depois eram usadas em programas de TV ou rádio no horário político eleitoral. Os que se configuram como público-alvo dessas iniciativas são pessoas que precisam lidar cotidianamente com dificuldades, sofrendo humilhações em ônibus, metrô, vias públicas e, quando lhes é oferecida uma oportunidade para um curso, um treinamento, correm o risco de encontrar esse tipo de abordagem por parte de quem os promove. Mas se existe gente perversa assim, graças a Deus, existe também quem faça o certo com motivação igualmente correta. Pessoas e instituições que ensinam, capacitam, treinam, dão apoio, acompanham diligentemente, oferecem oportunidades, doam equipamentos, vibram com o sucesso dos assistidos e não os usam para a autopromoção. Reconhecer a existência dos dois grupos é importante para que possamos evitar os mal-intencionados e preferir os que fazem algo digno, sério e comprometido com o bem dos que não pedem favores, mas consideram justo receber oportunidades para se tornarem a cada dia mais produtivos para uma sociedade que precisa reconhecer o potencial dos que possuem limitações, mas podem em muito superá-las. Basta acreditar, investir neles e dar-lhes a chance de demonstrar isso. Toda a admiração que tenho por eles procurei traduzir na letra de uma música que mostro a seguir. Chama-se Quem São Eles? Quem são esses que leem com as pontas dos dedos? No papel identificam tão pequenos relevos. Quem são eles? Quem são eles? Que em meio à escuridão que nos causa agonia se esforçam, trabalham pelo pão de cada dia. Quem são eles? Quem são eles? São pessoas notáveis, nem sempre notadas. São cegos, eles não podem ver. São pessoas normais que têm sonhos ideais, mesmo cegos, eles podem ver. Com uma simples bengala vão a qualquer lugar, apesar dos obstáculos que possam encontrar. Quem são eles? Quem são eles? Que se deixam guiar por alguém que não é gente, que se mostram amigo fiel e presente. Quem são eles? Quem são eles? São pessoas notáveis, nem sempre notadas. São cegos, eles não podem ver. São pessoas normais que têm sonhos ideais, mesmo cegos, eles podem ver o brilho do amor em nós, bem mais que a nossa voz, a solidariedade em nós, bem mais que a nossa voz. Eles podem ver, mesmo cegos, eles podem ver. Eles podem ver.
eles não existem? Será que existem entre nós formas de conviver? Afinal, que sinais dar aos surdos de que nos preocupamos? Como escrever aos cegos de um modo que possam ler? A indiferença não está nas palavras, mas nos gestos. Se queremos juntos estar, precisamos construir esse caminhar. Se não os vemos entre nós, não é porque eles não existem. Será que existem entre nós formas de conviver? Quais degraus terá que vencer um cadeirante? Será que cremos que um mudo tem algo a nos dizer? A indiferença não está nas palavras, mas nos gestos. Se queremos juntos estar, precisamos construir